Olá, muito boa tarde a todos. Também pode ser bom dia ou pode ser boa noite. Depende do horário que cada um vai disponibilizar para fazer aquele estudo em casa, né? Gurizada, então estamos aqui novamente, né, com mais uma aulinha. E assim, moçada buena, olha só, vocês sabem que o Covid está deixando todo mundo um pouco estressado por casa, né? Nós todos estamos com vontade de voltar, não é? Mas, assim, não há a menor possibilidade por enquanto. A gente precisa seguir as orientações das autoridades, né? E, por enquanto, vamos usando nessa nova situação, também vamos usando essa nova metodologia, né? Então, vamos tendo nossas aulas EAD, vamos trabalhando da melhor maneira possível. Para que isso funcione, vocês precisam dar a colaboração, ou seja, precisam fazer muito em casa, né? Estudar os assuntos, resolver as questões, né? Fazer os exercícios propostos, isso tudo é muito importante. Tá? Então, moçada buena, assim, ó, dando continuidade àqueles tópicos que nós estávamos trabalhando na sala de aula, né? Eu quero continuar com vocês falando um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, certo? E desde já ressaltar para vocês que quando se fala em domínio morfoclimático, nós estamos nos referindo a um conjunto de elementos que fazem parte do meio natural, certo? Então, entre esses elementos nós temos, primeiro, o clima, segundo, a vegetação, terceiro, o relevo, quarto, a hidrografia e quinto, os solos. Então, são 5 os elementos constantes em um domínio morfoclimático, tá? Mas assim, moçada, nós vamos começar trabalhando os climas, certo? E aí a gente vai trabalhando e vai preparando as aulas para vocês na medida do necessário. Beleza? Então vamos aos trabalhos. Com relação aos climas brasileiros, moçada, a primeira coisa importante que eu quero ressaltar é que os nossos climas são uma bênção divina, né? Nós temos uma variação climática muito grande no Brasil. Nós temos desde o clima equatorial, que é um clima bastante úmido, até o clima subtropical, que é um pouco menos úmido, mas também tem bastante umidade, né? E até o semiárido, certo? Semiárido, que é aquele clima que apresenta algumas questões relacionadas às secas aí, tá? Que nós veremos mais para frente. Tá bem? Mas assim, moçada, antes de nós seguirmos para os climas, os tipos climáticos brasileiros propriamente, eu preciso dar aquela diferenciada entre tempo e clima. Né? Isso é uma coisa bastante simples, né, moçada? Nós já vimos na primeira série, mas é bom a gente relembrar, tá bem? Então, toda vez que vocês ouvirem alguém falando em tempo, certo? A moça da TV, por exemplo, a moça que dá a previsão do tempo, né? Ela se refere a um estado momentâneo, algo que é passageiro, né? Então, nós podemos ter ao longo de um dia vários tipos de tempo. Nós podemos ter um tempo com uma temperatura maior, tempo com uma temperatura menor, a umidade relativa do ar pode variar, certo? Nós podemos ter chuva numa parte do dia e tempo seco em outra parte do dia. Então, as coisas vão funcionando dessa maneira, beleza? Então, tempo é aquele comportamento momentâneo da atmosfera. Já quando falamos em clima, nós estamos nos referindo a uma média dos vários estados de tempo, tá? Então, moçada buena, como vocês já sabem, né, já viram na primeira série, o clima ele se refere à junção, ao casamento, né, à conjugação de elementos e fatores. Então, entre os elementos nós temos temperatura, umidade, massas de ar, enfim, entre os fatores latitude, altitude, maritimidade, assim vai. Desde já eu quero ressaltar para vocês que vejam bem, todos os elementos, todos os fatores fazem parte dos climas brasileiros, colaboram com os climas brasileiros. Sempre lembrando que tem um elemento que é mais importante, e esse elemento se chama massas de ar, que nós veremos mais para frente, tá? Mas assim, moçada buena, olha só, seguindo aqui, eu coloquei nesse slide que vocês estão vendo nesse momento, eu coloquei duas figurinhas, né? A figurinha da esquerda de vocês é uma imagem do satélite NOAA, certo? É um satélite de órbita heliosíncrona, como vocês estão vendo aqui. E essa órbita heliosíncrona significa basicamente que ele está em sincronia com o Sol. Quando o Sol está iluminando uma determinada longitude, lá estará o NOAA fazendo o imageamento dessa determinada longitude, beleza? E aqui do lado, o fruto desse imageamento, né? Que é uma imagem do satélite NOAA com uma grande cobertura de nuvens aqui sobre a América do Sul. Então, a previsão do tempo, hoje em dia, né, moçada, não é mais feita como no tempo da vovó, no tempo do vovô, em que se tinha
Basicamente, o vovô olhando uma nuvem no céu, olhando para um determinado ponto cardial e dizendo: olha, vai chover daqui uma semana, olha, vai chover daqui a, sei lá, 2 dias. Ou ainda, o vovô e a vovó observando os bois no pasto, né? Dependendo do comportamento do gado, vai chover, não vai chover. Né? Então, moçada boa, nas previsões de tempo hoje, elas são feitas de um modo muito mais científico. Né? Se leva em consideração imagens, se leva em consideração o sensoriamento remoto, né, que é uma ferramenta fundamental para qualquer mapeamento. Seguindo adiante, então, nós temos aqui no nosso próximo slide, basicamente aqui, moçada, esse slide ele está mostrando para vocês que um satélite tem vida útil, não é eterno. Alguém lança um satélite, ele dura para todo sempre lá no espaço. Não. O NOAA, moçada, por exemplo, ele já passou pelo 15, pelo 16, 17, 18, 19, nós estamos com o 19 atualmente, né? E é um satélite que é utilizado, bastante utilizado, né? Para estudos de todo o sistema Terra, oceano, atmosfera, enfim, né? Mas especialmente previsões de tempo, beleza? E aqui, gurizada, olha só, mais um slide mostrando o fruto dessa ferramenta, que é a previsão do tempo. Aí vocês podem dar uma olhadinha com atenção aqui, no conforto do lar de vocês, né? E vocês vão perceber que região sul, nesse dia 25, não recebeu chuvas, região mais central do Brasil recebeu algumas chuvas, quanto mais perto do azulzinho aqui, maiores precipitações. É uma precipitação do IMET, e aqui do lado, aquilo que vocês muitas vezes observam lá no smartphone de vocês, né? Previsão para a sua cidade, no caso aqui Cruz Alta, 14 graus, mínima, 32 graus a máxima, e assim vai, tá? Isso aí é só para exemplificar para vocês como funcionam os satélites. E aqui, gurizada, aquilo que eu começava a aula falando, tá? Nós temos, meus queridos, com relação aos domínios morfoclimáticos brasileiros, basicamente 6. E esses 6 domínios, eles foram muito bem espacializados por esse geógrafo chamado Aziz Absaber, né? E o senhor Absaber, ele teve uma grande sacada quando ele resolveu espacializar esses domínios, levando em consideração esses aspectos aqui, ó, clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Agora veja o seguinte, ó, moçada, por que o senhor Aziz levou em consideração esses elementos aqui da natureza? Porque todos esses elementos se interrelacionam, né? Climas colaboram com a formação do relevo e são influenciados pelo relevo. Vegetação influenciada pelo relevo, tá? Da mesma forma que o relevo influencia a vegetação. Hidrografia influencia todos os demais. Solo é uma consequência da junção de tudo isso de cima, desses outros 4 elementos. Então, na realidade, nós temos aqui nesses domínios características semelhantes. É uma forma de regionalizar, levando em consideração os aspectos naturais. Tá? Aí eu não vou falar sobre cada um agora, né, moçada, porque meu objetivo é trabalhar com vocês clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo separadamente, e ao final vocês mesmos poderão fazer a junção de tudo isso, tá? O casamento entre esses vários elementos aí. Beleza? Eu só quero ressaltar ainda para vocês que nós temos aqui, ó, nessas faixas de transição, né, assim chamadas, se vocês olharem na legenda aqui, essas partes brancas são chamadas faixas de transição, nada mais são do que as passagens de um domínio para o outro domínio. Por que disso? Porque na real, gurizada, não existe na natureza linha de transição. Nós temos faixas transicionais. E o exemplo mais clássico está aqui, né? Por exemplo, da Amazônia para o Cerrado, há uma faixa de transição, onde a Amazônia deixa de ser Amazônia e se transforma em Cerrado. Do Cerrado para a Amazônia, faixa de transição, onde o Cerrado deixa de ser o Cerrado e se transforma em Amazônia paulatinamente. Beleza? Então, assim acontece com os demais domínios aí. Aí, passando adiante, esses 2 mapinhas aqui, gurizada, eles basicamente nos mostram os grandes tipos climáticos brasileiros, à nossa esquerda, e um mapa de isoietas à nossa direita. Mapa de isoietas são mapas que ligam pontos de mesma precipitação, né? Na verdade, linhas que unem pontos de mesma precipitação. Então, vocês podem ver, onde há a mesma cor, nós temos a mesma precipitação. Então, nós temos aqui, nessa faixa, a precipitação que se assemelha, nós temos aqui em cima a precipitação que se assemelha, e assim vai. Vocês podem perceber que quanto mais próximo do azul, maiores são as chuvas. Logicamente, lá para os lados da cabeça do cachorro, lá na Amazônia brasileira, é que nós temos os índices
mais elevados, né? E lá no Nordeste brasileiro, nós temos nosso polígono das secas, com índices bastante baixos aí de precipitações. Beleza? Então aqui vocês podem perceber 6 grandes tipos climáticos. Nós temos o equatorial, nós temos o tropical típico, semiárido, nós temos tropical de altitude, nós temos também no verdinho, no litoral aqui nós temos o litorâneo úmido. Já no sul do Brasil nós temos o nosso subtropical, beleza? E lá no amarelinho o clima semiárido, que é aquela porção problemática, como eu havia falado para vocês. Beleza? Então aqui estão os 2 mapas. Por que eu coloquei esses 2 mapas juntos? Porque, na verdade, eles se relacionam, né? Vocês podem perceber de cara aqui, ó. No equatorial, mais azulzinho, mais chuvas. No tropical, esverdeadinho aqui, ó. Ou seja, chuvas intermediárias. No semiárido, mais próximo do marrom, ou seja, menos chuvas. Então, esses 2 mapas aqui, eles se completam, é tipo assim, feijão e arroz, Batman e Robin, coisas do tipo, tá? Seguindo adiante. No nosso próximo slide aqui, né, eu só coloquei para vocês um mapinha onde nós temos os estados brasileiros e algumas cidades principais, as capitais, né, e dentro de cada um dos grandes tipos climáticos brasileiros, só para facilitar a vida de vocês na hora do estudo. Beleza? Seguindo adiante, aquilo que eu comentava com vocês, elementos e fatores do clima, certo? São necessários para qualquer clima de qualquer lugar do mundo, né? O casamento entre eles é que acaba resultando nos grandes tipos climáticos que nós temos pelo mundo, e no Brasil não é diferente, tá? Beleza, seguindo aqui. Aí nós vamos para, entre todos os elementos constantes naquela lista ali de cima, o elemento mais importante que nós temos para os climas brasileiros é o elemento massas de ar. Então, com relação às massas de ar, né, há um predomínio no Brasil, logicamente, por nós sermos um país com predomínio de climas tropicais, equatoriais, enfim, né, há um predomínio no Brasil de massas quentes. Né? Exemplos, olha só, essa massa aqui de cima, massa equatorial continental, ou ainda a massa equatorial, ou melhor aqui, no oceano, né? A massa equatorial atlântica, certo? E aqui, a massa equatorial continental, essas 2 massas são massas super quentes, por estarem próximas à linha do Equador, e são massas carregadíssimas de umidade, onde elas atuam, elas causam chuvas. Essa massa aqui, ó, a tropical atlântica, que se forma lá numa região chamada anticiclone de Santa Helena, essa daqui, moçada, onde ela atua ao longo do litoral, o ano todo ela causa chuvas. Agora, no inverno, ao chegar ao Brasil Central, ela já está seca. Então, ela colabora com a secura do tempo no Brasil Central, nos meses de inverno especialmente, tá bom? Mas no litoral ela continua causando chuvas. A massa polar atlântica, que nem aparece aqui no verão, aparece apenas no inverno, é uma massa gelada, certo? Ela vem lá das proximidades do polo, certo? E quando ela chega até o Brasil, ela se choca com as massas tropicais, provocando chuvas do tipo frontais, né? Certo? Então, chuvas frontais provocadas pela massa polar atlântica, como eu dizia para vocês. Passando adiante, nós temos aqui, então, novamente um mapinha com a espacialização dos climas brasileiros. Estou só repetindo para ficar bem claro para vocês a localização desses climas. E aí, gurizada, a partir de agora nós vamos dar uma olhadinha nos climas propriamente ditos. Para ilustrar cada tipo climático, eu coloquei um climograma e alguns itenzinhos que são basicamente para vocês se orientarem na hora do estudo. Tá? Então, olha só, primeiramente, só para relembrá-los, o que é um climograma? Climograma, moçada, é um gráfico que, por meio de uma linha, ou nesse primeiro caso aqui, por meio de 2 linhas, uma linha de máximas e uma linha de mínimas, por meio de linhas de temperatura, né, mostram a variação das temperaturas ao longo do ano. Vocês têm aqui para cada mês do ano, né? E cada barrinha dessas daqui mostra a quantidade de chuvas em um dos meses do ano. Então, olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até novembro, dezembro. De modo que a gente pode fazer com um climograma uma média das temperaturas, a gente pode fazer uma média das precipitações, ou nós também podemos ver o mês mais chuvoso, o mês menos chuvoso e assim por diante, tá bem? Então vocês têm aqui, ó, climograma de Manaus e o climograma de Uapés, lá no Amazonas. O que esses 2 climogramas demonstram? Demonstram claramente
que nós temos na região equatorial grandes quantidades de chuvas, né? Chuvas abundantes todos os meses do ano, né? E pouquíssima variação de temperatura. Isso é o que nós temos por lá. Então, gurizada boiana, esse é o clima de menor amplitude térmica do Brasil, ou seja, menor variação de temperatura entre os diversos períodos do ano. Tá certo? E também nós temos aqui as maiores médias de precipitações do nosso Brasilzão. Aqui embaixo tem um resuminho sobre isso, alguns itens que eu coloquei para vocês. Mas um detalhe que chama atenção aqui, moçada, olha só, é o seguinte, percebam que nos meses lá de setembro, outubro, nós estamos na primavera no hemisfério sul, né? Nós estamos na primavera, nós vamos em direção ao verão. Tá bem? Primavera, depois vem o verão. Percebo que não é no verão de dezembro, lá o verão começa 21 de dezembro, que se tem as maiores temperaturas lá no clima equatorial. As maiores temperaturas acontecem exatamente naqueles meses de primavera. E por quê? Bom, por ser uma região equatorial, o Sol fica perpendicular a pino sobre a linha do Equador exatamente nessa época do ano, exatamente na primavera. E isso faz com que as temperaturas se tornem maiores. Beleza? Olha só, seguindo adiante, vamos para o clima do tipo, o próximo clima, que é o clima tropical típico. Mas antes aqui, ó, só mostrar para vocês mais um slidezinho, que é um slidezinho da Amazônia. Esse slidezinho aqui, ele só mostra aqui, moçada, que mesmo dentro da Amazônia, existem diferentes áreas em termos no que se refere às precipitações. Quanto mais para a Amazônia Ocidental, né, quanto mais em direção à cabecinha do cachorro aqui, mais chuvas, quanto mais para sul e mais para leste, menos chuvas. Né? Então, na verdade, o clima também não é algo assim que é espacializado através de divisões por linhas. São faixas transicionais. Tá? Seguindo adiante. Tropical típico. Tropical típico, gurizada, é aquele clima que tem duas estações do ano muito bem marcadas. Nós temos o inverno, que não é lá tão gelado assim, né? Nós temos um verão, que fica bem marcado aqui, certo? Mas nós temos aqui duas estações do ano, ou seja, é um clima totalmente sazonal, onde no período de inverno a umidade relativa do ar é tão baixa que chega-se próximo a 10% de umidade relativa, né? Isso é umidade bastante baixa. E aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, tosses alérgicas, né, rinites e pestiarias associadas aí, pois é, então esses acabam sofrendo mais. Tá? Então, esses problemas de saúde ali, eles deixam a situação pior, né, para as pessoas nessas regiões de clima tropical, já que o clima tropical é extremamente seco no período de inverno. Já no verão, é o período das chuvas, né? Beleza? Seguindo adiante. O nosso clima semiárido. Semiárido, moçada, não é todo o sertão, todo o Nordeste brasileiro. Semiárido está no sertão nordestino. Tá? Então, nós temos aqui no Nordeste brasileiro uma subdivisão em sub-regiões. Nós temos a sub-região de número 1, que é chamada Meio Norte. Nós temos a sub-região número 4, que é chamada Zona da Mata. Nós temos a sub-região número 3, que é chamada de Agreste. E no meio disso, nós temos o sertão. Tá? É claro que o sertão é a maior das sub-regiões, mas não podemos afirmar que o Nordeste é de todo seco. Bom, mas o fato é o seguinte, as precipitações nessas áreas semiáridas, né, por conceito mesmo, né, são áreas onde chove até 750 milímetros por ano. Então, o Nordeste brasileiro, ele se aproxima disso, 700 milímetros, 800 milímetros aproximadamente, né, nas áreas onde chove mais. Nas áreas onde chove menos, chega a ser próximo a 200 milímetros, 250 milímetros aproximadamente. Tá? Beleza? Então, aqui o climograma deixa bem claras as características desse tipo climático, né? Pouca variação de temperatura, vocês estão vendo aqui de 25 até 30 graus, né? E as barrinhas demonstrando que chove mais no período de verão e menos nos períodos de inverno aqui. Então, pessoal, assim, ó, o que nós temos que considerar também em relação ao clima semiárido é que, além de as chuvas serem não tão abundantes, né, até são escassas na maior parte dos locais aí do semiárido, certo? Essas chuvas são concentradas de dezembro a março.
certo? E essa concentração de dezembro a março, ela acontece exatamente pelo fato de o hemisfério sul estar entrando no período de verão e a chamada zona de convergência intertropical se deslocar mais para o sul. Se deslocando mais para o sul, ela já leva mais umidade para o nordeste brasileiro, tá bem? Mas assim, gurizada, o que aparece nos livros em relação às causas dessa semiaridez? Entre as causas nós temos, então, primeiro, o Planalto da Borborema, aquela unidade 10 do relevo que nós trabalhamos, que basicamente impede a passagem das massas de ar oceânicas em direção ao sertão. O Planalto da Borborema está por aqui, mais ou menos, na região do Agreste, né? Segundo, é uma zona de alta pressão atmosférica. E terceiro, para o azar dos nordestinos, a Zecite, quando desce, faz uma espécie de cavado nessa região aqui, faz mais ou menos uma área, deixa uma areazinha para trás, certo? Um cavado, como diz no Panorama Geográfico do Brasil, que é um livro do Melenhadas, né? E esse cavado, então, acaba levando ainda mais secas ao sertão. Se a Zecite passasse exatamente em cima do sertão nordestino, certamente haveria mais chuvas por lá. Beleza? Passando adiante, nós temos o clima subtropical. Esse é o nosso clima. E eu começo mostrando o climograma. Climograma que demonstra aqui, ó, moçada, precipitações bem distribuídas ao longo do ano, por mais que esse ano a gente teve uma seca grande, mas são outros fatores influenciando, e a linha de temperatura mostrando uma grande variação. Tá? Essa grande variação aqui significa invernos gelados e verões quentes. Você sabe muito bem que os invernos podem chegar a menos que 0 grau, certo? E os verões é comum a gente ter 36, 37, até 40 graus ou até um pouquinho mais do que isso, certo? Então, gurizada, esse clima aqui, ele é influenciado amplamente por duas massas de ar em especial. No período de verão, a massa tropical atlântica, levando umidade, trazendo umidade para o nosso estado aqui especialmente, e essa umidade se despejando na forma de chuvas de convecção, e a massa polar atlântica, que chega ao nosso território gelada, certo? No período de inverno e traz com ela, ao longo do litoral até o Rio Grande do Norte, chuvas. Pelo centrão, além de chuvas, quedas de temperatura. E na faixa oeste aqui, ela chega até a Amazônia, causando a friagem. Mas vejam bem, no inverno. E a friagem na Amazônia é uma queda de temperatura de quase 30 graus ou 30 e poucos graus, algumas vezes na Amazônia, o que é comum, né? A média é em torno de 28 graus por lá, certo? Uma queda para 14 graus, 15 graus aproximadamente. E vejam, esse não é um fenômeno raro, ele pode acontecer até umas 10 vezes por ano. Esse é o fenômeno da friagem. E do ladinho aqui uma imagem que foi trabalhada pelo CPTEC, que é do INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando o avanço de algumas massas de ar, da massa polar atlântica, que sempre avança nesse sentido aqui, ó, sentido noroeste-nordeste, tá? ou melhor, sudoeste, tá? Nordeste. É esse o sentido de avanço da massa de ar polar atlântica. Repito, sudoeste para nordeste. Beleza? Passando adiante, vamos para o clima litorâneo. Bom, esse clima aqui, gurizada, ele se estende desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, até o São Paulo, né? Então, do Rio Grande do Norte até São Paulo, e esse clima aqui, ele é conhecido por muitas pessoas que viajam pelo litoral brasileiro. Ele tem duas estações do ano bem definidas. Nós temos aqui o inverno, olha só a linha mais para baixo aqui no meio do ano, período de inverno, certo? E nós temos as barrinhas mais elevadas no meio do ano, chuvas maiores no inverno. Então, menores temperaturas no inverno, logicamente, menor temperatura no inverno, né? E mais chuvas nesse período por conta da atuação da massa polar atlântica. Por outro lado, nós temos o verão, que também chove bastante, mas não tanto quanto no período de inverno. Então, as massas tropicais atuam no verão, a massa polar atlântica atua no inverno. Não há estação seca. O que há é um saldo mais positivo no período invernal, no chamado solstício de inverno, tá bem? Passando adiante, vamos para o nosso tropical de altitude. Esse tropical de altitude, moçada, ele tem as características muito parecidas com o tropical típico. Duas estações, é um clima sazonal, inverno seco, verão chuvoso. No entanto, aqui nós temos o fator altitude como determinante. Ou seja, altitude maior, temperatura menor. Então, nesse clima tropical, que
ocorre nas áreas altas de São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente, Minas Gerais também, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, especialmente, as temperaturas podem chegar até mesmo a 0 grau, conforme está mostrando a figurinha aqui, ó, lá de Campos do Jordão. Tá? Aqui uma outra figurinha que mostra Monte Verde, Minas Gerais. Aqui uma outra figurinha que mostra Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, né? E assim vai. Então, moçada buena, o que nós temos aqui, ó, é um clima onde o fator altitude é fundamental. Beleza? E assim nós passamos pelos 6 grandes tipos climáticos brasileiros. E qual é o objetivo desse slide aqui, moçada? Esse slide aqui é só para que vocês deem uma olhada, uma reolhada nos climogramas e percebam as diferenças entre o equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico ou litorâneo, né? Semiárido e subtropical. Então aqui estão os climogramas e eu repito para vocês, um climograma, ele resume um grande tipo climático. Se vocês entenderem um climograma, vocês entenderão o tipo climático. Se vocês souberem, outro ponto importante, se vocês souberem quais massas de ar que atuam em cada um desses tipos climáticos, juntarem a atuação dessas massas de ar com o entendimento dos climogramas, bom, vocês terão entendido perfeitamente cada um dos grandes tipos climáticos brasileiros. Beleza? Passando adiante, só para complemento, eu coloquei uma coisinha aqui sobre El Ninho e sobre Laninha, né? Vocês sabem que o El Ninho é aquele aquecimento, aquela anomalia, né? Na verdade, uma anomalia climática. É um aquecimento das águas do Pacífico, certo? E Laninha é um resfriamento das águas do Pacífico, certo? Ninguém sabe ainda direito, de modo conclusivo, não há um estudo conclusivo em relação ao porquê desse aquecimento ou desse resfriamento das águas do Pacífico, mas se sabe que é assim. E isso acaba resultando em períodos de El Ninho, em mais chuvas para a região sul do Brasil e menos chuvas para a região norte do Brasil. Laninha é o contrário. Nós vamos ter menos chuvas para o sul, mais chuvas para o norte. E para esse ano, moçada, todo mundo sabe que nós tivemos uma grande seca, né? Final de 2019 e começo de 2020, a seca se estende até agora, inclusive. Na verdade, a previsão do NOAA, que foi divulgada pelo Canal Rural, inclusive, que é bastante confiável, certo? A previsão do NOAA é que houvesse um predomínio para o final de 2019, para esse começo de 2020, um predomínio de uma neutralidade, ou seja, chuvas que deveriam ter sido mais regulares. Mas não, houve um amplo domínio dessa barrinha azul, ou seja, de laninha, né? De características de laninha, e isso acabou levando a menos chuvas para essas regiões que eu acabei de citar para vocês. Gurizada buena, olha só, eu quero dizer que é um prazer estar falando com vocês. Eu acho que esse recurso é bem interessante. Vocês podem ficar me vendo aí, beleza? Isso agrada a alguns, desagrada a outros, mas é interessante. Uma pena que não possa ver vocês também. Mas assim, a explicação dos slides, né, moçada, e os nossos canais de relacionamento, né, nas nossas redes sociais, nós podemos muito bem trocar ideias. Eu vou postar para vocês alguns exercícios também, que eu gostaria que vocês resolvessem, até porque nós vamos ter esses exercícios sendo avaliados, né? Vocês serão avaliados pelos exercícios, e nós precisamos avançar com o conteúdo. Afinal de contas, nós temos mais um bom período aí de quarentena. Então, vamos aproveitar o tempo ao máximo, né? Sejam regrados, estabeleçam normas para o dia a dia de vocês, estabeleçam regras para o dia a dia de vocês, que com certeza vocês darão conta. Grande abraço. Foi um prazer gigantesco ter estado com vocês.